amores! Bem-vindos! Estamos aqui em mais um Natureza Feminina. Que bom estar aqui. Agora, Natureza Feminina quinzenalmente, né? Aí dá até uma saudadinha quando passa uma semana e eu não estou aqui com vocês. Então, muito bom estar aqui de novo. Sejam todos muito bem-vindos. Ter essa oportunidade, né, esse espaço para esse bate-papo, para olhar para questões, né, que eu sinto que são pertinentes, né, tanto a nível individual como coletivo. E hoje eu tenho aqui a honra de receber uma mulher muito incrível, muito especial, uma colega dessa caminhada nas artes, mas não apenas nas artes cênicas, mas na arte da cura também. Acho que inclusive ela já está aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eba. Então sejam todos muito bem-vindos. Eliane, meu amor, que bom que você está aqui também. Ah, querida! Ai, gente, que alegria! Lídia! Muito bom! Estou muito feliz também. Que Ai, maravilha! muito! Que honra, que delícia, Que né? Porque, bacana! assim, a gente é colega, né? Como você falou, em várias atividades, né? Da nossa vida, da nossa multidimensionalidade. Mas nessa quarentena, a gente acompanha algumas pessoas. E você é uma pessoa que eu tenho acompanhado. Então, Oh, assim, que esse legal! convite veio como um presente. Muito Que bom. delícia, que delícia. É uma honra estar aqui também com você. E muito bacana, né? Assim, também poder acompanhar a sua trajetória, né? A gente vem aí do mundo das artes cênicas, né? E a gente acabou se encontrando, se reencontrando na arte da cura, né? Então, muito bacana isso também, né? Porque, no final das contas, né? A arte é uma grande ferramenta de cura, né, amada? Uma Sim, grande ferramenta, assim, de conexão com o ser, né? Para mim, é a exato. linguagem da alma. Não, e agora tudo está fazendo sentido, Gabi, porque assim é o estudo da natureza humana e também é uma entrega para ser canal dessa natureza humana, né? Dessas emoções, dessa limpeza que é cada vez que a gente se abre para uma personagem, né? Então, assim, eu Total. já tinha uma consciência de que o trabalho de atriz ia evoluir à medida que eu fosse amadurecendo como pessoa. Eu tinha essa sensação, né, que um ser humano alargado, né, aberto a outras expressões, ele seria muito melhor artista, né? Por ter uma visão ampliada do mundo, das pessoas, da alma, da própria alma, inclusive. E agora tudo faz sentido. Eu falo, gente, eu sempre Tudo fui se apaixonada, encaixa, né? tudo se Tudo se encaixa. encaixa. Porque se a gente parar para observar, né, nós atores, né, em especial, nós acabamos sendo um pouco de psicólogos, né? Porque a Sim. gente tem que entender a psique daquela personagem, a gente tem que mergulhar naquela personagem, entender as necessidades, entender os anseios, né, os conflitos, né? Então E, a gente acaba exercitando esse olhar, né, mais para a alma humana mesmo. E é sim, uma bênção, né, amada, a gente é poder uma viver tantas benção. vidas numa só, né? Não, e sem julgar, né? E esse olhar de Sem querer entender o julgar, outro sem total, julgar. E na Grécia total. Antiga, né, as apresentações de teatro eram catásticas, né? As pessoas passavam mal. Porque, o que que os atores fazem? Caramba, a gente começou por esse assunto sem ter planejado isso, mas isso tem Total. tudo a ver. Mas isso tem tudo a ver com um dos nossos assuntos, que é a constelação familiar. Porque o Sim, que é o teatro? O teatro é uma canalização capaz. dos arquétipos da nossa Sim, psique, né? Do nosso sim. mundo mais profundo. Então, assim, as pessoas assistindo os atores na Grécia Antiga e até hoje, né, num projeto profundo e potente, as pessoas se sentem retratadas. E Isso, elas passam por curas só de assistir uma peça de teatro, um total. filme. Então, é uma constelação, né? Claro que de uma outra maneira, mas a gente está canalizando informações desse campo. Então, as coisas se conectam aí, né?
Total. Ninguém vai assistir aquele espetáculo naquele momento por À toa. acaso, Aham, né? é, Aquilo ali de alguma forma está espelhando, né, alguma coisa do campo da pessoa, né? Mas antes da exatamente. gente entrar no nosso tema, então, isso aqui foi só um prólogo, né? Queria pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua história, como você chegou, né, inclusive na arte da cura, né, e na constelação familiar. Tá bom. Então, eu sou atriz, né? Venho da dança, mas com 20 anos comecei a atuar e me apaixonei muito por essa arte da atuação. E, na verdade, hoje eu me dou conta que essa paixão também tinha muito a ver com autoconhecimento, com esse olhar para dentro, com expandir os meus limites. Eu sempre falei que todo mundo devia fazer teatro, porque quando a gente faz teatro, a gente entende nosso limite, a gente pode transcender esse limite, a gente pode se conhecer, a gente pode conhecer os nossos medos. Então, assim, o Total. teatro já era uma coisa para mim de autoconhecimento e de cura. Com mais ou menos 25 anos atrás, eu comecei a ter experiência das constelações familiares com uma amiga que tinha se formado com Bert Hellinger e continuava se encontrando com Uau, ele. E ela que legal. precisava de representantes para fazer o treinamento. E essa amiga hoje ela é uma grande consteladora, Cida Galego, assim, ela é incrível, é uma das pessoas assim que eu recomendo, uma das poucas pessoas, ela é daqui do Rio. E no início e depois também, isso durou anos, ela precisava de pessoas para ela treinar a constelação e mesmo depois que ela já estava super afiada, essas mesmas pessoas continuavam representando para ela. E eu era uma dessas pessoas. Então, assim, foram muitas horas de campo, de sentir o Uau, campo. A gente ia para casa dela, assim, sexta-feira e passava o fim de delícia. semana inteiro Que constelando, né? delícia. Não, incrível, assim, eu falo, caramba, o que eu experimento aqui na pele dessas pessoas que eu estou representando, eu não teria a condição de viver numa vida só. É a mesma sensação que uma atriz tem, né? Um Hum, ator, uma atriz, a gente tem essa sensação que a gente tem a oportunidade de viver vidas que a gente não viveria na nossa vida, né, de uma única personalidade. E aí eu me encantei pela constelação familiar, fiquei assim completamente apaixonada, mergulhada. Então, há mais de 25 anos eu utilizo, eu represento, eu amo, eu que estudo. legal. Que Então, maravilha. é incrível isso. Há 8 anos atrás eu entrei no xamanismo e foi assim uma Encontro. abertura, foi assim um portal que se abriu, né, de percepção para esse mundo sutil, que nos acompanha, que está aqui com a gente o tempo inteiro e a gente não Sim. percebe, né? E eu falei, caramba, assim, um mundo novo se abriu para mim. Eu comecei a conviver e a deixar minha sensibilidade expandir, né? Me deixar atravessar por esse universo sutil, né? E observar os sinais no caminho e me entregar e perceber como é que essa eu ia dizer mediunidade, porque é também, né? O que que essa mediunidade, essa sensibilidade pode contribuir na minha vida, né? Como essa ferramenta que todos nós temos pode ser Sim, trabalhada para que isso não seja um canal de confusão, mas sim um canal de lucidez, de consciência, de perfeito. firmeza, de amor. Então começou esse trabalho, né, com o xamanismo. E há 2 anos atrás eu conheci a constelação familiar TSFI, que é um tipo de, quer dizer, é a constelação convencional, mas com cara de xamanismo. Então juntou a constelação familiar com o Uau. xamanismo. E aí eu me apaixonei, porque assim, Gabi, a constelação, ela é originalmente xamânica, Sim, né? sim, O sim. Bert se Dos povos inspirou. Zulu, né? Exatamente, ele se inspirou nessa convivência dele com as tribos Zulus por mais de 10 anos. Mas ele fez uma coisa que eu nem sei se foi pensada, que foi muito benéfica, que é ele tirou a cara de xamanismo do processo terapêutico da constelação. Então, graças a não ter essa cara de xamanismo, a constelação entrou em Sim, todas as áreas da sociedade. verdade. Então,
direito sistêmico, Uhum. a educação sistêmica, é tudo, assim, até astrologia sistêmica, que é essa visão sistêmica que olha também esse passado como fornecedor de força e de vida, né, para a pessoa, para a empresa, para todos os setores. E por não ter essa cara de xamanismo, as pessoas aceitaram com mais facilidade. Mas a Uhum. TSFI é uma constelação com cara de xamanismo. Nossa, Então, preciso conhecer. você Que precisa delícia! conhecer. É incrível. Vamos Porque combinar. assim, vamos combinar. Porque assim, a gente usa as ferramentas de ordenação tradicionais, que são as frases, mas a gente Aham. usa também instrumentos, tambor, maracá, Que lindo. músicas, né? Então, assim, o corpo fica muito mais presente, porque às vezes um movimento traz uma liberação para o campo, e a gente sabe que Claro. isso é absolutamente real. Então, assim, é muito a cara do xamanismo mesmo. Então, são as ferramentas de cura do xamanismo dentro do campo do Bert. Então, é muito interessante. Dependendo Que da legal. constelação, ela tem uma cara mesmo de constelação tradicional, onde você precisa trabalhar, né, essa integração com pai, mãe, com ancestralidade, mas tem pessoas que já reverenciou essa ancestralidade, que já integrou e já soltou, e já está nesse ponto que é a integração de aspectos dela, do feminino, do masculino, do coração, né? Como ela se coloca na vida. Isso tem a ver com Muito bacana. ancestralidade, mas você pode Total. trabalhar sem ter que trazer tanto todas as gerações. Você pode trabalhar entendendo que todas essas gerações também está dentro de você. Exatamente. Todas as histórias que vieram antes, né? Tá Sim, tudo sim. dentro. Tá tudo dentro. E aí, aproveitando então esse gancho, bom, eu trabalho com o Sagrado Feminino, né, já há um tempo. Eu tive um processo assim de despertar muito forte há 15 anos atrás, assim, né? Enfim, entrei num processo forte de transformação pessoal e foi quando eu tive um chamado para olhar para o meu feminino. E aí eu comecei a entender, né, que muitas das minhas questões, se não todas, estavam relacionadas a um feminino ferido. E aí eu iniciei toda uma jornada e há cerca de 7 anos, né, um pouco mais de 7 anos, eu venho sentando com mulheres, né, em círculo, né, trabalhando com o sagrado feminino. Mas o meu foco é muito a integração das polaridades. Então, é o olhar, né, para aquilo que precisa ser integrado para que a gente encontre esse equilíbrio, resgate esse equilíbrio entre as polaridades yin e yang, né, que são as forças da criação. E compreendendo que essas são as forças da criação, quando a gente olha para o patriarcado, o que a gente entende, né? Que com a entrada do patriarcado, a gente acabou exacerbando essa polaridade yang, né? A gente, na verdade, suprimiu, excluiu, queimou nas fogueiras, né? A polaridade yin, que é o feminino, a manifestação do feminino, e exacerbou essa polaridade yang. E ao exacerbarmos essa polaridade, a gente distorceu essa energia. Então, hoje a gente vive numa sociedade onde essas sombras do masculino estão muito evidenciadas, né? Então, como competitividade, violência, individualismo. E aí, eu te convidei justamente para a gente falar aqui, né, por todas as nossas relações, porque eu sinto que esse é um conceito muito belo, né, que a gente encontra no xamanismo, que a gente encontra na constelação familiar, que tem raízes xamânicas, né, e que a gente, na verdade, encontra em muitas tradições, né, inclusive na própria física quântica, que traz esse entendimento de que somos literalmente um. E isso não é papo cabeça, isso é científico, hoje já é comprovado pela ciência, né? E aí eu percebo que a gente olha muito para as questões sociais, no final das contas, de uma forma muito superficial. Porque a gente olha a ponta do iceberg e não tem um entendimento do que fundamenta, do que sustenta essas questões. Então eu queria pedir para você trazer aqui um olhar, né,
sobre esse conceito, um olhar sistêmico sobre esse conceito, até para que a gente possa entender melhor, né, o que a gente está vivendo socialmente, né, que a gente está vivendo, inclusive, nesse momento, né, um momento de uma polarização muito exacerbada. Né? Então, queria que você trouxesse o seu olhar sistêmico em relação a esse conceito por todas as nossas relações. Então, a visão sistêmica, assim, ela é muito revolucionária, Gabi, nesse sentido, assim, é quase como se a gente tivesse que realmente descartar o que a gente tem acreditado até agora para trazer um novo olhar para o mundo, para as pessoas e sobre nós mesmos, né? Isso que você fala do masculino e do feminino, que eu também hoje penso exatamente assim. A gente também pode trazer um aspecto desse masculino distorcido, que é a visão materialista. Então, essa visão materialista, que poderia estar mais relacionado com um masculino saudável, né? Que é a possibilidade da ação, da realização, da materialização, Isso. se fosse saudável, estando distorcido, o que é que faz? Nega, exclui o feminino, porque só existe a matéria, porque não existe o mundo sutil. Não existindo o mundo sutil, a intuição, os sentimentos, nada disso faz sentido. Então, o que eu tenho até estudado com outras pessoas, né, dentro das visões do Bert Hellinger, é que esse homem que maltratou, machucou, sufocou a mulher, na verdade, ele fez isso primeiro com o feminino dentro dele. Era isso que eu ia falar, exatamente. Então, que assim, a mulher ela é uma das manifestações do feminino, mas na verdade essa repressão foi sobre todas as manifestações do feminino, incluindo atributos dentro dele mesmo e a natureza, que também é uma manifestação do feminino. Né? Sim, e não se permitindo ter intuição, ter os sentimentos, chorar, amar. Então, assim, uma distorção total. Esse massacre ao feminino causou essas dores, esses medos, como você trouxe, que você descobriu que você carregava isso, e todas nós carregamos. Mas hoje, o que a gente vê muito nas constelações, assim, isso é um dos temas mais frequentes, é que no passado, muito recente, homens e mulheres sofreram muito com essa distorção do feminino, do masculino, com esses buracos de carências, com não ter essa inteireza do masculino e o feminino dentro de si, para chegar numa relação podendo trocar. Ao contrário, a gente chega numa relação sempre com tantos buracos que é uma relação de codependência. Codependência, exatamente. Não é de troca, assim, porque o meu masculino não existe. O meu feminino tá negativado. Então, se eu encontro um homem... E aí você acaba buscando no outro, né? Sim, esse preenchimento desse vazio, que só você, no final das contas, né, pode preencher. E aí a relação fica pesada, porque assim, o outro acaba virando a razão do meu viver. Eu também preciso usar máscaras, porque se o outro for embora, eu morro. Então, assim, eu tô achando até assim, incrível as pessoas ficarem anos juntas, porque é uma lida com o sofrimento diário, assim, porque as pessoas não estão se mostrando como elas realmente são. E não estão inteiras... Se relacionando a partir das máscaras, né? Das máscaras. E não estão inteiras para ter uma relação saudável. Então, o que a gente vê muito as gerações passadas sofreram muito com o relacionamento. Homem, mulher, e até homem com homem, mulher com mulher, sofreram muito. Na maioria das vezes, até as relações homossexuais não puderam acontecer por preconceito, por tabu. Isso também causou muito sofrimento. Mas hoje, a gente tem a oportunidade de olhar para esse homem e esse homem olhar para essa mulher, né? As relações amorosas podem se olhar de uma maneira muito mais liberta. No entanto, a gente ainda está preso a essas dores que a gente carrega na nossa memória celular e no nosso DNA. Então, assim, nossos antepassados sofreram muito com isso. Aqueles homens maltrataram, aquelas mulheres sofreram, mas a gente pode já soltar isso e viver uma nova relação com esses homens. A gente pode olhar para esses homens de uma maneira diferente, renovada, sabe? A gente pode olhar de uma maneira
nova para esses homens. A gente não precisa, cada vez que olhar, trazer toda essa memória de dor, de sofrimento, porque esses homens também estão ávidos por uma nova relação. Eles também já estão entendendo que eles podem chorar, que eles podem não entender o que está acontecendo, que eles podem pedir ajuda, que eles não precisam ser fortes o tempo inteiro. Então, assim, hoje o que eu percebo é que a mulher, como essa potência, né, de percepção da vida, porque a gente é muito complexa, então a gente está habituado e acostumado com a complexidade da vida, os homens sentem uma certa dificuldade com isso, e eu tenho amigos que hoje frequentam círculos de homens, que estão já nesse movimento de encontrar seu feminino, e eles falam para mim, eles falam, Ingra, para mim é muito difícil lidar com as minhas emoções. Assim, eles têm essa dificuldade, porque eles nunca, assim, né, eles nunca mergulharam nas próprias águas, né? E a gente não tem uma cultura que sustente e apoie isso, né? Que encoraje isso, ao contrário, né? É uma cultura que o tempo inteiro está nos desconectando do sentir. Principalmente os homens. Os homens não têm esse direito, né? Praticamente, né, quase que uma proibição mesmo, né? Porque é como se sentir te vulnerabilizasse. E as pessoas associaram vulnerabilidade à fragilidade. Exato. Né? Então elas não se permitem, né? E é isso que todas nós temos que aprender, né? A viver, né? Sendo atravessadas pela vida. E isso, assim, para mim tem sido um dos maiores aprendizados, né, ultimamente. É não querer controlar a vida, é não querer controlar o outro. É uma lição diária, assim. Entender e esse que é o chamado agora, né, amada? É total chamado. A gente não tem controle de nada. Acho que a mensagem é essa, gente. Hello, acordem, vocês não têm controle de nada. É assim. Pode falar. Não, vai. Não, é que você tocou em vários pontos assim bacanas. Um que você falou do novo olhar, e eu queria também trazer o meu olhar, que eu sinto que, na verdade, a gente está resgatando, né? É um novo olhar de novo, né? Porque, no final das contas, a gente está resgatando, né, um olhar mais humano. Coisa que eu sinto que é importante falar, né, que você falou sobre o materialismo. E aí, assim, dentro dos meus estudos, eu entendi uma coisa que eu acho que é muito significativa, que é matéria e maternidade vem da mesma raiz que é mater. Se a gente, né, trouxer a gente olhar a criação do mundo pela visão hinduísta, nós estamos todos imersos na mãe, porque o campo da materialidade é o campo da mãe. Né? Então a gente tem Shiva, que é o absoluto, o imutável, né? Enfim, o princípio masculino, e a gente tem a Shakti, Prakriti, né? Que é justamente o mundo da matéria, da natureza. Então, o mundo manifesto é o mundo da mãe. Então, quando a gente fala de materialismo, né, olhando aqui para uma visão mais profunda, a gente está falando, olha isso, que forte, e é totalmente sistêmico também. A gente está falando de um impulso do masculino de dominar a mãe. Total. Porque o patriarcado, na verdade, ele se estabelece a partir disso. Né? Então, quando o homem ele começa a entender que ele faz parte da concepção, a mulher que antes era vista como deusa, porque ela era a criadora da humanidade, né? O ser humano não sabia como se fazia um filho, como se concebia uma criança. Né? Então, quando o homem começa a perceber que ele faz parte dessa concepção, né? Que ele é o semeador, sêmen, semente, né? Ele passa a subjugar a mulher, ele passa a se colocar acima da mulher. Então, é aí que os papéis sociais começam a ser divididos, inclusive. Né? Então, a mulher ela começa a se tornar uma propriedade como é que fala? Uma propriedade dos homens, né? Porque elas são ali a terra fértil onde ele planta a sua semente. Então, existe aí um processo realmente de dominação da mãe. Então, é quase que uma compensação, né? Eu gosto muito que a visão sistêmica ela também traz esse entendimento das compensações.
né? Exato. Então, assim, a gente não tem o feminino integrado, mas a gente tem esse movimento de dominação desse feminino. Sim. E uma outra coisa que aí eu queria perguntar para você, queria pedir para você trazer um olhar, né? Porque a gente está falando aqui do feminino e do masculino, um olhar sistêmico para como a ancestralidade, né, em especial o pai e a mãe, né, influenciam nesse caminho, né, de integração do feminino e do masculino. Sim. Então, você vai falando e eu vou pensando em tanta coisa importante dentro desse assunto, né? Meu Deus do céu. Então, Por isso, eu já trouxe até meu caderninho para ir anotando, porque é muito rico, né, é muito rico. essa conversa. Né? Inclusive, a coisa que você tinha trazido antes sobre as polarizações é um sistema de compensação desse amor do espírito, né? Então, o que que esse amor do espírito faz? Vou falar dessas 3 leis do amor, que são 3 leis básicas, que eu acho que tinha que ser ensinado assim na escola, no jardim de infância. Total. Que, assim, primeiro, todo mundo tem direito a pertencer a um sistema. E ninguém pode ser excluído, ponto. Então, assim, é impossível excluir uma pessoa de um sistema da família, é impossível excluir uma pessoa que foi uma relação anterior ao marido ou à esposa que você agora está casado. Então, assim, é impossível excluir a história de uma empresa, é impossível excluir uma pessoa de um grupo de amizade ou, né, religioso, uma pessoa que tem uma história forte com esse grupo, que fez parte desse sistema. Não tem como, se você desrespeita essa pessoa, se você exclui essa pessoa, esse amor maior, que é o amor do espírito, ele dá um jeito, ele primeiro fortalece a energia dessa pessoa que foi excluída e depois começa a criar situações para a memória dessa pessoa voltar para o sistema. Então, o que que acontece? Quando dentro de uma família alguém é excluído, né? Não se fala mais nessa pessoa por causa do comportamento, por causa de um tabu, né? Um comportamento sexual que as pessoas não aceitam, uma traição, algo que aconteceu e a família não aceita, exclui essa pessoa. O comportamento desse ou dessa que foi excluído começa a ser adotado por descendentes que nunca conheceram aquele antepassado. Por quê? Isso é a ordem do amor. É porque essa pessoa faz parte e esse tema que foi jogado debaixo do tapete precisa ser visto, precisa ser olhado. Então, a visão sistêmica nos diz que a gente não pode excluir nada. E a gente não pode excluir também os feios e malvados. A gente não pode excluir ninguém. Então, toda vez que a gente aponta o dedo, que a gente quer excluir, que a gente quer condenar um grupo de pessoas, na verdade, isso significa que a gente está tentando excluir esses aspectos dentro da gente. E a gente está se fragmentando. Então, essa questão da polarização que a gente vive hoje significa que estamos todos fragmentados, né? Porque assim, tem um lado que eu aceito, tem um lado que eu não aceito. Esse lado que eu não aceito não está lá fora. Ele está dentro de mim. Então, assim, enquanto a gente não fizer esse trabalho interno de integração, né? De olhar acima da polarização e integrar esse campo, que é o que o amor do espírito faz o tempo inteiro, a gente vai continuar sofrendo muito, dando murro em ponta de faca. Deus não exclui, né? Deus inclui, né? Tudo é Deus, né? É um amor que abarca tudo, assim. Ele não julga, ele não tá na dualidade. É basicamente isso. Assim, ele unidade, né? É a própria unidade, né? O próprio todo. Perfeito. E todas as experiências são válidas. Então, assim, claro que todas as experiências têm suas consequências. A gente vai colher o que plantou. Mas, assim, se a gente planta algo que é desafiador, não só para a gente, como para o nosso sistema, para a nossa família, não vamos negar isso. Vamos olhar para isso. Por que a pessoa traiu? Por que a pessoa matou? Por que a pessoa roubou? E aquilo não se apresenta no sistema à toa, né?
Não, Aquilo exatamente. tem uma mensagem, tem algo a dizer, tem um aprendizado para todas as pessoas envolvidas, né? Sim. É sempre uma oportunidade de crescimento. Inclusive, Gabi, eu tenho reparado muito que o que é que acontece? Quando no sistema está vibrando, está pulsando, por exemplo, uma loucura que as pessoas não manifestam, que elas trancam, alguém mais sensível, alguém menos Está avisado, passado. menos preparado, vai canalizar aquela loucura. Aquela loucura não é só daquela pessoa, é do sistema. E assim acontece também no nosso sistema da família humana. Então, assim, de repente uma pessoa enlouquece e sai matando, essa loucura que ele canalizou É é sistêmica. de todos nós. Né? Entendeu? É uma catarse, É né? uma É uma catarse. catarse, né? É como se a pessoa estivesse dando passagem para aquilo que Exato. está ali no sistema e que Vibrando. precisa ter um lugar, Isso né? está Precisa de um vibrando, lugar. tá vibrando Isso, no campo. E a gente tem que olhar isso. para isso. Então, se a gente faz esse Exatamente. trabalho, vou olhar dentro de mim o malvado, o assassino, o egoísta, Corrupto. o corrupto, o genocida, todas essas palavras de ordem, todas essas acusações, vou procurar isso Isso. dentro de mim, e se a gente vai curando isso, isso começa, Perfeito. pelo menos a minha parte, para de vibrar tanto nesse corpo de dor, né? No campo que está aí. Isso. Então, assim, o que a vida materializa lá fora é o que está pulsando e Tá dentro. vibrando dentro da gente. Então, Tá assim, dentro. e é um espelho, assim, é como se o universo falasse, olha, se você não olha para isso dentro de você, eu vou materializar na sua frente, para ver se você enxerga. Basicamente, esse é o recado. Não sei se foi hoje ou ontem, veio uma frase para mim, deixa eu ver se eu consigo lembrar, eu escrevi, que, que a polarização só nos afasta do nosso centro. E cada vez que a gente se afasta do nosso centro, a gente se desconecta do próprio coração. É mais ou menos essa frase, né? E uma coisa que eu sinto que é muito importante e que tem tudo a ver com esse momento é a questão da exclusão também de setores da sociedade, né? E também de exclusão étnica, porque assim, nós, né, aí falando aqui do pertencimento, falando das ordens do amor, né? Eu não sei, inclusive, se minha mestre de constelação familiar está aqui, porque é maravilhosa, Silvia Rocha, não sei se você conhece, maravilhosa. A gente teve a oportunidade de fazer na Oca do Parque Lage uma constelação para o Brasil, honrando os índios, os negros e os europeus. Sim. E nós, né, a gente não reconhece, né, assim, obviamente estou falando aqui no geral, né, a gente não reconhece as nossas raízes africanas, indígenas, portuguesas, né, na verdade, a gente faz piada. Exato. A gente não só não honra, né, como a gente discrimina mesmo, né? Piada é o mínimo, né, do que se faz, né? Então, assim, muito do nosso caos social está relacionado a essa exclusão, né, das nossas raízes, da nossa ancestralidade, né? Que é a outra lei do amor, né? Que é a ordem de chegada, é a hierarquia. Então, se a gente não reverencia os que vieram antes, a gente também, de alguma maneira, a gente fica preso. Tudo que a gente nega, tudo que a gente rejeita, nos aprisiona. Então, assim, aquilo que a gente resiste persiste, né? persiste. Pois é. Então, assim, essas correntes que a gente continua arrastando é porque a gente também não reconhece o valor de toda a luta, de todo o sofrimento das pessoas que nos antecederam, né? Os descendentes africanos, os indígenas e os europeus. Então, a coisa que você falou, né, sobre os pai e mãe. Pai e mãe, eles são perfeitos para cada um de nós. Assim, cada um de nós escolheu o pai e a mãe perfeito para nascer, porque justamente o pai e a mãe exatamente daquele jeito é que vai nos trazer todas as experiências que a nossa alma precisa viver. Então, assim, a perfeição que a gente aprendeu não existe. Nem existe um pai perfeito, nem uma mãe perfeita, nem a gente é perfeito. Então, assim, são humanos. Mas qual é a grande reverência que a gente pode fazer ao pai ou à mãe? Eles nos transmitiram a vida, que é o bem maior.
tanto que a gente não tem como retribuir esse presente, esse bem maior que a gente recebeu, que é a vida. A única maneira de equilibrar um pouco, que aí é a terceira lei, né? Que é a lei do equilíbrio, da troca, a única maneira de equilibrar um pouco essa troca é a gratidão, é a reverência. Isso não significa que a gente tem que ser igual ao pai, igual à mãe, concordar com tudo. Não. Recebe a vida, toma posse da vida, reverencia e agora você vai viver a sua vida. Você vai fazer do seu jeito, você pode fazer diferente. Mas a gente só pode fazer diferente com algo que a gente já tomou posse, que é a vida. Uhum. Enquanto a gente não toma posse da vida, porque está criticando pai, criticando mãe... As fontes da vida, né? Os canais da vida, né? Aí não tem como a gente mudar, não tem como a gente transformar. A gente Sim. fica preso a isso que a gente nega, né? Perfeito. Então, assim, a reverência à ancestralidade é o primeiro passo para a gente se liberar e fazer diferente. É como se a gente falasse, agora o bastão está comigo. Agora é a minha vez. Agora eu vou fazer do meu jeito. Eu não preciso escrever a mesma história, não né? Precisa, eu costumo dizer assim, a vida é uma tela em branco, não importa as cores de tinta que você recebeu, você que vai misturar essas tintas, você que vai tornar a sua vida uma obra de arte, né? Uma coisa que a constelação me trouxe, assim, de entendimento, que é exatamente isso que você falou, né? Que aquilo que a gente recebeu e até mesmo que a gente não recebeu foi perfeito, porque aquilo que a gente não recebeu é aquilo que a gente veio conquistar, é aquilo que a gente veio preencher, é aquilo que a gente veio desenvolver. E aí, trazendo aqui, né, o Por Todas as Relações, né, e aí tem esse conceito lindo, né? Que quando você se cura, quando você abre uma janela, você está abrindo um novo horizonte para a sua ancestralidade também, para gerações que estão por vir. Isso é tão lindo, né? Tão maravilhoso. É uma via de ida e volta, né? Porque, assim, esse mesmo campo mórfico, né? Que as pessoas também que não conhecem, né? Esse fenômeno que acontece no campo das constelações, esse campo mórfico que traz as informações da ancestralidade para os representantes, porque ela está vibrando na pessoa que buscou essa constelação, esse mesmo campo leva de volta para essa ancestralidade o que foi liberado, o que foi curado. Então, a gente vê diariamente os avós, os bisavós, os pais pedindo, por favor, para que esse filho faça diferente. Por favor, para que o filho solte toda a culpa, né, toda a prisão que eles não puderam soltar, mas que esse filho já está no momento de poder soltar, né? Então, assim, é uma ferramenta mesmo que chega no momento da humanidade onde a gente precisa dar esse passo de liberação para sermos diferente do que a gente tem sido. Para criarmos uma nova era, né? Para criarmos realmente uma nova história. Sim. Eu sinto que nós somos a gente poderia chamar de construtores dessa nova era. Sim, sim. Né? Então a gente está fazendo exatamente esse processo de transição de casas, né? A gente está saindo aqui da era de peixes e indo para a era de aquários. Então a gente está nesse processo, né? Fazendo a separação do joio e do trigo. O que a gente leva, né? O que é atemporal, que realmente está a serviço, é universal, está a serviço da vida, e o que a gente precisa abrir mão de uma vez por todas. E aí você trouxe uma fala que me lembrou aquele texto do Bert Hellinger, das Ovelhas Negras, que eu sempre compartilho, porque eu acho maravilhoso. Qual é, Gabi? Fala aí. Do Ovelhas Negras, nossa, eu vou compartilhar com você. É maravilhoso que ele fala que nós somos o sonho dos nossos antepassados. E ele fala da importância das ovelhas negras. Porque as ovelhas negras são elas que renovam os ramos da árvore genealógica. Então é isso que você falou, do fazer diferente, né? Porque muitas vezes, por lealdade, a gente acaba preso naquele karma familiar, né? Repetindo aquele padrão, né? Até por necessidade de pertencimento. Então, a ovelha negra ela tem um papel muito importante, que é de quebrar os paradigmas que não se sustentam. Quando a gente fala ovelha negra, não é uma rebeldia sem causa, né? Mas é uma... O Newton Bonder, né, tem aquele livro, né, O Alma Imoral, que quem não assistiu ao espetáculo, por favor, assista quando a gente puder de novo, né, aglomerar, porque para mim é um dos melhores espetáculos que já foi feito, né,
Nossa, e a Clarice Obra-prima. Lispector, né, que É. fez essa adaptação do livro do Newton, né, ela virou uma sacerdotisa do teatro, né, porque é um trabalho espiritual, né, você Sim, assiste o sim, espetáculo, é um trabalho mesmo, sim, né, sim. e o Newton, nesse livro que virou espetáculo, ele faz esse paralelo entre transgressão e traição. Né? Então, até que ponto você precisa seguir a tradição, porque a tradição ela te dá uma base, ela te dá um norte, né? Ela te dá um contorno, né? Uma segurança até, e até que ponto seguir a tradição não é trair a própria alma. Sim. Então, ele fala que a alma ela é imoral. E que a transgressão ela é extremamente importante, porque a transgressão, e se você olhar, né, o sentido etimológico da palavra, né, vem de atravessar, né? Uhum. Que é o que a gente está fazendo, né? De uma certa forma. A gente está atravessando aí, né? Saindo de uma jornada, de uma era para outra. Então, a gente precisa mais do que nunca transgredir aquilo que não se sustenta mais, que não está ancorado na verdade. Porque a transgressão que permite a evolução. Né? Revolução, aliás, vem de evoluir de novo, né? Então, a transgressão é que nos leva a um movimento, né? De expansão mesmo, expansão da consciência, expansão em todos os níveis. Senão você fica preso na caixinha. E eu sinto que esse momento, né, que é um momento de recolhimento, um momento que a gente está sendo convidado, a alma é amoral, para a alma não tem moral. Ele até faz, até existe aqui, né, um paralelo que amoral e imoral não são a mesma coisa, né? Então a gente não está falando de amoralidade, a gente está falando desse espírito realmente transgressor, né? Mas eu sinto que esse é um momento, né, esse momento de recolhimento, e eu uso a palavra recolhimento e não confinamento, né, porque eu acho que é muito pesado, e eu acho que a gente pode olhar tudo isso com bons olhos também, né, procurar extrair aprendizados de tudo isso que está acontecendo. Eu sinto que é um momento justamente para a gente repensar os nossos passos, repensar as nossas escolhas, né? Para a gente cocriar uma nova cultura. E para a gente cocriar uma nova cultura, a gente vai ter que abrir mão de paradigmas que não se sustentam mais. A gente está num momento de desconstrução mesmo, né? Eu, inclusive, gosto muito de... Muitas pessoas já devem ter ouvido essa analogia que eu faço. Eu sinto que a gente está num momento de afofar a terra para plantarmos as sementes da nova era. Então, é esse momento mesmo de desconstruir aquilo que estava lá estabelecido, né, certinho, para a gente trazer o novo. E aí eu queria ouvir de você, assim, como que você vê, né, o papel, né, da ovelha negra e trazendo aqui também até duas personalidades, duas grandes personalidades, né, que a gente teve como grandes revolucionários, né, dentro da história. Né? A gente teve vários revolucionários, né, mas o Osho, né, que ele inclusive falava da importância de você, da rebelião, e ele tomava a rebelião não como um confronto, não como um convite para ir contra, mas sim a favor daquilo que sustenta a sua verdade. Né? Então é um processo de individuação, não deixa de ser, né? Se a gente for olhar pela visão junguiana. E Cristo, né? Cristo, na verdade, ele era um grande revolucionário. Porque ele estava percebendo que aquele sistema vigente, né, ele não estava a favor da vida, ele não estava a favor da verdade, ele não estava a favor do amor. Né? Então a revolução dele foi através do amor. Né? O ato, né, revolucionário dele foi o próprio amor. Né? Sim, eu acho que a palavra-chave de tudo isso que você falou, Gabi, é verdade, né? E para a gente encontrar essa verdade, a gente tem que olhar para dentro. Meu Deus do céu, e assim, para mim isso foi o divisor de águas, entender que o meu mundo interno é a matriz das minhas experiências, né? Porque cada pessoa vai experienciar o mesmo fato de maneira diferente. Então, assim, esse mundo interno é a grande experiência. E o que é real, né? Na verdade, numa vida, o que é real? A experiência. A única realidade que existe é como a gente experimenta a vida. Na verdade, isso aqui é uma experiência de realidade.
não é uma realidade fixa, né? Mas dentro desse mundo da matéria, da dualidade, existem algumas leis que, se a gente não conhece, a gente sofre muito. Então, assim, eu acho muito apropriado você falar que esse momento é de recolhimento, porque uma das coisas que esse momento está nos obrigando, já que a gente tem sido crianças mal criadas, né? E insensíveis. Rebeldes sem causa, né? Que aí não é uma rebeldia sustentável, né? A gente tem sido tão inconsciente. Então, assim, é como se a Mãe Terra falasse assim, criança mal criada, vai ficar de castigo. Total. Vai ficar de castigo. Vocês agora vão ter que olhar para dentro, encontrar a verdade. Então, assim, total. Né, usando agora a palavra confinamento para esse caso, o confinamento obrigatório está fazendo as pessoas encararem a verdade e a mentira, né? Então, assim, os casais que não estavam vivendo uma verdade não conseguem ficar juntos, né? Pais que não olhavam para os seus filhos têm que olhar, sabe? Assim, a bomba está explodindo dentro de cada casa, né? Assim, escancarando a verdade para cada pessoa. E isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Olhar para a verdade. A verdade nos libertará, né? Então, assim, é dolorido? É muito dolorido. Mas é uma libertação, é uma evolução, é um amadurecimento muito grande. Assim, eu tenho olhado diariamente para verdades que eu não estava prestando muita atenção, né? Verdades minhas. Eu me peguei recentemente, por exemplo, precisando de fato olhar para o meu masculino interno, sabe? Não só meu feminino, Gabi, mas assim, o que é esse masculino saudável, positivo? É a nossa autoproteção, é o nosso posicionamento, sabe? É dizer não com propriedade, é saber fazer uma escolha, é aliar essa minha intuição do feminino com essa capacidade e determinação de, sabe, de fazer uma escolha, de me posicionar. Essa palavra, para mim, que tem um feminino, tão super trabalhado. Me identifico. Então, assim, super me identifico. Tão receptiva, tão, né, no flow da intuição, da vida, dos acontecimentos. Ok, maravilhoso. E na hora de eu me posicionar? Na hora de eu olhar uma pessoa mentindo na minha cara e saber me posicionar, não enfrentando, xingando, mas sabendo colocar a verdade de frente com essa mentira, sabe? Sim. Sabendo sustentar a verdade para desarmar a mentira. Então, assim, não é fácil. Nossa, amada, eu super me identifico com essa fala sua. Eu senti muito, principalmente no início, né, da pandemia, né? Porque acho que a gente vai entrando em vários estágios, né? Na vida, né? E a pandemia, eu particularmente senti isso, assim, eu entrei em várias fases, assim, da pandemia, sabe? E total, uma delas foi eu encarar os cantinhos da casa que eu tava lá fazendo vista grossa para não limpar. Sabe, assim, tipo, cantinhos da casa que estavam ali um tempo, eu sabia que eu ia ter que limpar, eu sabia que eu ia ter que olhar, mas eu tava resistindo, né? Todos nós, né, temos aqui, né, as nossas fragilidades, sombras, vulnerabilidades, e foi um presente. Foi um presente, como é libertador, gente, como é libertador, como foi importante, sabe, assim, finalmente, né, porque às vezes a gente não olha, porque a gente não tem recursos, às vezes não é mesmo o momento, não né, é às vezes, né, tem, tudo tem, né, uma explicação, tudo tem um porquê. O fato é que chegou o momento, e a pandemia me trouxe esse momento, essa oportunidade de olhar para esses cantos da casa. E um dos cantos da casa era justamente esse masculino, que eu precisava também acolher, precisava também integrar, né? Porque eu venho olhando muito para o feminino, mas o fato é que assim, eu venho de uma linhagem de um masculino muito distorcido. Né? O masculino ancestral, todas nós, né? Mas às vezes assim, né? Tá bem próximo, né? Enfim. E então muito, muito, muito distorcido. E eu precisei justamente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Entre o meu feminino e o masculino, porque no final das contas o equilíbrio está no outro, né? Entre o feminino e o masculino, né? Então por isso que assim, os círculos de homens, no final das contas, o que eles estão fazendo? Eles estão integrando esse feminino para poder positivar esse masculino, né? Poder sanar, equilibrar,
né? Porque esse masculino, no momento que ele está exacerbado, é que ele se distorce, né? Então, você precisa do feminino para equilibrar o masculino e precisa do masculino para equilibrar o feminino. Então, exatamente, eu estava muito nessa coisa do sentir, do flow, mas eu precisei, né, me reconectar com essa força desse masculino que se posiciona, que se coloca de forma assertiva e amorosa. Esse é o equilíbrio, né? Então eu me posiciono, mas estou aqui com o meu coração, né, com a minha verdade, com o meu amor. E lembrando que esse amor, às vezes, tem que ser duro, sabe? Também. A mãe, é o que a Mãe Terra está fazendo com a gente. A Mãe Terra está fazendo isso com a gente, né? Ela está sendo dura, assim. É um ensinamento. Então, assim, às vezes a gente, numa situação, né, de ter que tomar uma posição, a gente tem que ser um pouco duro. A gente não pode passar muito a mão na cabeça, sabe? E isso é amor. Então, esse amor do espírito... Também. Isso também é amor. Né? Então, assim, nessa... Que a verdade é amor, né? Exatamente. A verdade é amor. Então, assim, nessa ação sistêmica dentro, né, da família, a gente vê muito isso acontecer, né? Quando essa força do amor, que é o fluxo da vida, é duro. É duro porque é o amor agindo, né? É a verdade agindo, como você bem falou. E esse alinhamento com a verdade também traz muita força. Então, assim, a gente também saber, né, nesse momento, assim, eu descobri uma face minha que mente, ok, nossa, tô mentindo. Vai trabalhar isso. Eu me peguei um tempo aí trabalhando isso, porque a vida me mostrou tanta mentira fora de mim que eu tive que mergulhar em mim e pensar e olhar e falar onde está em mim, né? Onde é que eu minto para mim? Onde é que eu também distorço alguma coisa? E isso pode ser uma mentira para outra pessoa. Então, assim, sabe aquele estudo fino, aquele olhar assim, cirúrgico para entender, porque assim, se a pessoa está mostrando algo para mim, se eu estou olhando e reconhecendo, eu também preciso dar uma trabalhada nisso, né? Porque eu carrego isso e preciso trabalhar. Então, essa autorresponsabilidade é o primeiro passo, né? Para tudo, para tudo. Então, assim, a vida mostrou, olha para dentro. O outro mostrou, olha para dentro. Não que a gente não vá se relacionar com as pessoas, mas assim, é reconhecer que o mundo é um palco é uma escola, né? É o tempo todo mostrando o que a gente Tudo é material de estudo, né? Tudo é material de estudo. E todos somos discípulos e mestres uns dos outros, né? Nossa, essa é outra chave, assim, também, que eu acho que é muito importante, que é a autorresponsabilidade, né? Você entender que nada está fora, está tudo dentro. Então, aquilo que incomoda no outro, se está reverberando em você, olha para dentro, acolhe isso, né? Então, isso te permite sair do lugar de vítima. Sim. E que a vítima é uma grande sombra, né? Aliás, tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, que é essa polarização, né? Sim. Não tem mocinho e bandido, gente. Vamos sair desse lugar, desse maniqueísmo. Não tem mocinho e bandido. Todos temos luz, todos temos sombra. Né? Então, a gente, né, durante séculos, milhares de anos, a gente foi muito desconectado da nossa sombra. E a sombra se alimenta de sombra, né? A gente negou, então, a gente negou, né? A gente negou, exatamente, execrou a sombra. Então, as próprias tradições religiosas, elas não encontraram, não ofereceram, né, um lugar para a nossa sombra, né? Não propuseram. O lugar que foi oferecido foi a fogueira para determinadas pessoas. Isso. A sombra não está em... E, aliás, tem tudo a ver, né? Porque a sombra está muito ligada ao feminino, né? Porque o masculino, ele é solar, né? Então, é o consciente, o feminino é lunar, né? É uterino, então é o inconsciente, né? E eu costumo dizer, assim, que os nossos maiores tesouros estão na nossa escuridão. Então, quando a gente começa a ressignificar a sombra, entender que a sombra também está a serviço da luz. No final das contas, a sombra também está a serviço da luz. De alguma forma, foi um mecanismo que o nosso ego, né, desenvolveu para a nossa sobrevivência. Né? Então, a questão chega um momento que a gente precisa abrir o quarto escuro da alma e olhar para o que tem lá dentro e ressignificar, né? E entender que por detrás das nossas sombras tem muitas dores.
Mas por detrás das nossas dores tem a nossa essência, a nossa verdade, a nossa verdadeira luz, né? Então é um processo de autoconhecimento que inevitavelmente passa por esse processo de autorresponsabilização, né? E aí, falando aqui, você estava falando da mãe, né? Total, eu sinto muito que assim, esse aqui é o chamado da mãe mesmo. A mãe tá sacudindo, né? Tá botando ordem na casa. Aliás, assim, né? Como a gente estava falando da desconstrução, né? O caos está ligado ao feminino, né? Então a ordem está ligada ao masculino. Então esse caos que a gente está vivendo é esse processo mesmo, né? De transmutação, né? De purificação para a gente poder criar um novo. Né? Então é um processo de gestação. Eu sinto que a gente está gestando uma nova era, gestando uma nova humanidade. Então, por isso que é muito importante a gente lançar um olhar até de aprendiz mesmo, de humildade para tudo isso que está acontecendo. Né? O que eu posso aprender com isso? Qual é o meu papel? Né? Qual é um bom uso que eu posso fazer de tudo isso? Né? Como que eu posso ressignificar tudo isso? Né? E essa palavra humildade, né? O conceito da humildade é uma outra coisa que precisa ser resgatada. Porque a gente tem andado pela terra assim como se a gente fosse donos dela, né? Como se a gente pudesse fazer e desfazer das árvores, dos animais, como se esse mundo aí fora tivesse a meu serviço. E o que a gente está vendo, né? Quem observa, quem sente mais essas distorções, esses desequilíbrios, o que a gente está vendo é que é justamente o contrário. Talvez a gente seja até uma experiência de Gaia. Talvez a gente seja uma experiência... Uau, me arrepiei até aqui. Uma experiência desse cérebro, com essa capacidade sináptica, com essa crença de independência que a gente tem como ser humano, como se a gente não dependesse de nada, como se a gente não precisasse de nada. Essa autossuficiência que o ser humano tem, pode ser uma experiência de Gaia. Acha que tem, né? Acha que tem. Que ele acha que tem. Não, mas de fato a gente tem uma complexidade cerebral e uma capacidade de multidimensionalidade e de transcendência que talvez os outros seres não tenham. Mas isso não nos torna melhores do que eles. Inclusive, se a gente olhar pela evolução da vida, nós, seres humanos, fomos os últimos a chegar. Nossos irmãos vegetais, minerais e animais chegaram antes. Até pouco tempo a gente era animal. Então, assim, nós temos que ter uma atitude de humildade e reverência com essa ancestralidade que é a própria natureza. Então, assim, as árvores são as nossas... Como os indígenas falam, né? Perfeito. As árvores são as nossas avós, nossas abuelas. As montanhas, né? Os rios são os nossos avós. Isso é real, é verdadeiro. A gente vem do rio e da montanha e da árvore. A gente não vem de um concreto, de uma parede. A gente vem dessa matéria, desses elementos, água, ar, fogo, né, terra. Os mesmos rios que correm sobre a terra correm nas nossas veias também, né? Então, assim, somos feitos da mesma matéria-prima, né? Que a natureza. Como a gente não estaria deprimido, né, com índices altos de depressão, de suicídio, se a gente ignora a nossa própria mãe, se a gente maltrata... A própria natureza. Sufoca. Eu comecei a ter uma sensibilidade, Gabi, assim, com a natureza, que, por exemplo, hoje, às vezes eu olho assim, o asfalto na terra, a laje, né? Que a gente cobriu o planeta de laje. O que a gente está fazendo com a nossa mãe? A gente está sufocando. Mãe. A gente não deixa ela respirar. E o que é o Covid? Qual é o sintoma do Covid principal? Então, assim, quem tem olhos para ver, que veja, né? O que está sendo manifestado fora da gente é o que a gente tem feito o tempo inteiro. Agindo como vírus, né? Nós estamos agindo como vírus no planeta há muito tempo. Como vírus que mata o próprio hospedeiro, como câncer. E aí, agora quer ir para a Lua, quer dizer, vamos destruir esse planeta e vamos achar um outro.
é uma loucura total. Então, assim, essa verdade, essa realidade que está no mais simples, né? Que está na essência. Você olhar nos olhos de uma pessoa e dizer o que você realmente sente. Inclusive dizer que eu não sei lidar com isso. Inclusive dizer, olha, até agora eu menti, mas estou sofrendo com as minhas mentiras. Ou eu preciso aprender a decidir sobre o que é bom para mim. Ser natural, né? Ser natural. A gente tem falado, a gente tem falado muito do novo normal. Eu confesso, assim, que esse termo novo normal me dá até um negócio, assim. Eu nem sei o que é isso. Não, me causa até um negócio, assim, porque eu acho que chegou a hora da gente resgatar o natural e não mais o normal. O normal vem de normas. E as normas que a gente criou não deram certo. Então vamos resgatar a nossa natureza, né? E aí, voltando até para o nosso tema, né? Por todas as nossas relações, na sua fala, eu me lembrei do Ailton, né? Krenak, né? Que ele fala que o futuro é ancestral. E a nossa primeira ancestralidade aqui é a natureza. É a natureza. Exatamente como você falou, né? Então, como que essa reconexão ela é importante? E a natureza, ela traz também esse conceito do pertencimento, né? Porque a biodiversidade, ela está totalmente em harmonia, é uma orquestra, né? Então, aquele fruto que cai no solo, ele apodrece, ele nutre aquela terra que fortalece a própria árvore. E é isso. Tá tudo perfeito, né? E aí me lembra uma frase também oriental que diz que o ser humano é a única espécie que luta contra a sua própria natureza. É por isso que a gente sofre muito. E assim, Gabi, eu estou fazendo uma formação agora de ecopsicologia, uma formação de mais de 2 anos, e eu estou encantada, porque a gente estuda a mãe natureza. O que a ecopsicologia fala? Fala o óbvio, né? Que a nossa saúde mental, espiritual, física tem a ver com a nossa conexão com a mãe natureza, com todos os seres, com a teia da vida. Então, assim, a psicologia tem estudado muito a relação de humanos e humanos, né? Só humanos se relacionando, porque a gente criou esse mundo onde só humanos se relacionam em mundos de concreto, selvas de pedra. Então, a ecopsicologia faz a gente abrir um pouco o olhar e perceber que existe uma teia da vida, que existem outros seres e que estamos todos interligados. Assim, a borboleta que bate asa aqui e faz um furacão na China é exatamente isso. Assim, a mosca, a abelha, o cachorro, o gato, a árvore, a folha que cai, né? A fogueira, a fumaça, é tudo uma dança de Shiva e a gente está no meio disso tudo, sabe? Assim, não tem separação. Inclusive, uma das coisas da TSFI que é muito interessante é que quando a gente está facilitando uma constelação, conduzindo, tudo é informação do campo. Olha que legal. Então, assim, uma pessoa. Eu perdi, deu uma falhada exatamente no momento. Como é que é? Quando vocês estão facilitando? Quando a gente está facilitando uma constelação de TSFI, tudo que acontece é informação do campo. Então, uma pessoa interrompe, uma pessoa bate na porta, é uma informação de invasão. Um cachorro e um gato que entram em cena, eles trazem uma visceralidade que o campo está pedindo. Porque o universo ele é sincronístico, né? Tudo, assim, é a teia da vida. Então, assim, uma luz do sol que entra traz uma informação do campo, uma chuva que começa traz informação, um bebê que chora. Nossa, assim, de repente, começa um quadro que está atrás da pessoa chamar atenção. Porque o campo está puxando a atenção para aquele símbolo que o quadro traz, entendeu? Então, assim, a gente começa a ter um outro olhar para a vida, assim. Porque eu falo, não é que eu ando achando que tudo vai me dizer algo, vai dizer, mas eu não preciso entender tudo o tempo todo. Mas um olhar mais apurado para o que acontece à nossa frente, sabe? O que isso está querendo me dizer? Vou te dar um exemplo interessante. Ontem eu estou fazendo a reza de Santo Antônio, né, com minha mãe e as comadres dela, eu te falei, e é trezena, né, 13 dias. E ontem, depois da reza de Santo Antônio, eu fui conduzir um grupo que eu conduzo toda quarta-feira. É um grupo aberto onde eu sorteio uma constelação.
Já está acontecendo há Que alguns legal. meses. É. E aí, Ai, quero conhecer. a vela do Santo Antônio estava acesa. E aí, depois que eu sorteei a pessoa, a gente foi para uma sala reservada do Zoom para ela conversar comigo. E antes de entrar nessa sala reservada, eu tentei apagar a vela. E eu não consegui. Eu soprei 2 vezes, a vela não apagou. Aí eu não soprei com força, né? Eu soprei e ela não apagou. Eu soprei de novo, ela não apagou. Aí eu pensei, eu falei, quer saber? Essa vela tem a ver com a constelação que eu vou conduzir agora. Menina, dito e feito, a pessoa virou para mim e falou, Ingra, eu tenho 2 coisas para constelar. Uma é um luto e a outra não lembro o que ela falou. Eu falei, olha, pergunte para o seu coração, mas eu tô com uma vela aqui que não apagou e eu entendi que ela tinha a ver com a sua constelação. Ela falou, pois é, e o meu coração pede para a gente trabalhar o luto. E era justamente o luto da mãe dela. E foi lindo, e assim, a mãe dela estava clamando por essa liberação, mas o campo, ele traz a informação, sabe? Sim. Então, assim, a vela não apagou, ela não quis apagar, ela estava me indicando um caminho. Isso é um olhar muito xamânico, né, Amada? Porque os indígenas, eles têm essa conexão com a natureza. Tudo está falando o tempo inteiro. O grande espírito, né? Tudo tem espírito, né? Então, seja uma folha caindo, seja uma tempestade, uma águia atravessando os céus, tudo está falando com você, né? A lei da sincronicidade. E aí me vem, né, alguns conceitos aqui, né? Essa reconexão com o nosso tema, né, por todas as nossas relações. Então, quando a gente entende que a gente faz parte dessa teia, né, que somos um fio dessa teia cósmica, né, o que você faz para você, você faz para o outro, o que você faz para o outro, você faz para você, porque não existe o outro no nível. Não existe. Somos realmente um, né, e não é uma frase de efeito. Isso, como a gente falou, é científico, né? Quântico. Tem um filme que, inclusive, eu queria indicar aqui, aproveitando, que é Universo Conectado. Acho que é Universo Conectado, né? Eu até anotei o nome dele aqui, porque ele é muito bacana, esse cara, esse cientista, que é o Nassim... Ai, agora esqueci o nome dele. Cadê? Vou assistir, não assisti nunca vi, não. Nassim Haramein. Nassim Haramein. Porque olha que bacana. Ele conseguiu resolver uma equação que o Einstein passou o resto da vida dele tentando resolver, que era provar que o universo ele é conectado. Exatamente isso, né? Então ele conseguiu, ele é jovem, deve ter seus 40 anos no máximo, mas assim, é muito bacana, porque é um filme lindo, você vê a poesia, né? Você consegue fazer uma associação da ciência com a poesia, porque é uma arte, uma dança, é uma orquestra, né? Como a gente está falando, né? É muito... E aí, essa coisa que você trouxe da humildade tem tudo a ver com isso que você está trazendo, Gabi. Porque, assim, se a gente se coloca conscientemente como canal dessa força maior, desse plano maior, desse grande espírito, é um lugar de humildade, porque, assim, essa força não nasce de dentro de mim. Essa força é canalizada. Esse amor é canalizado, a gente é parte, né? A gente é a manifestação desse amor universal, desse espírito maior, né? Desse plano maior. A gente é a manifestação dele e a gente está a serviço dele. E é tão bom, assim, eu tenho encontrado tanta leveza e tanta força nesse lugar humilde de me colocar a serviço dele, como com certeza você também está nesse lugar hoje, principalmente nos momentos oficiais, onde a gente se torna canal e ferramenta de facilitação para alguém que está precisando, né? Talvez a gente não consiga ser assim o tempo inteiro, porque tem a nossa personalidade, porque tem as nossas crenças, tudo que a gente aprendeu, que é muito fora. É muito fora dessa consciência. Mas uma das coisas que mais eu agradeço no meu dia a dia é poder, em determinados momentos, me colocar a serviço, ser canal dessa força, que eu sei que ela atravessa, ela passa
por mim. E não É muito precisa. lindo, né, É amor? muito lindo. E não precisa É ser muito uma lindo. força minha. Eu não preciso acreditar, ai, sou eu que estou fazendo isso. Não, não sou eu que estou fazendo isso. Eu estou sendo canal. E ser canal é fundamental. É importante. Então, esse É. papel de ser canal, de reconhecer que essa força, essa vida, esse amor vem de um lugar muito maior, esse serviço, ele não é pequeno. Ele é enorme. E assim, a gente tem humildade de ser canal apenas. Isso é gigante. A gente não precisa querer mais do que isso, né? Aliás, humildade vem de humus, Humus, que é a mesma exatamente. raiz de humanidade, né? Viemos Humanidade. do mesmo pó, né? E aí a gente falou sobre mediunidade, né? Mediunidade tem a ver com mediar, né? Então, Sim. na verdade, todos somos essa ponte entre o céu e a terra, né? Todos somos canais, né? E essa nova era, ela é um convite para a verdade. Então, a gente falou aqui, né, sobre a verdade, né, que você bem disse. Então, é um convite, é a era do Dharma, De olhar para a era do verdade, ter propósito, coragem. para a verdade, ser canal da Da verdade. Qual é a verdade. sua verdade? Dharma, né, em sânscrito quer dizer lei. Então, qual é a sua lei? Qual é a sua essência? Qual é o seu DNA? Qual é a sua verdade? E aí, né, fechando aqui um raciocínio, a gente também falou sobre liberdade, e uma vez me veio um insight, espera aí, calma. Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade, na verdade, é justamente essa consciência do pertencimento. Olha que coisa, porque parece um paradoxo até, né? Que a gente acha que liberdade é se soltar, né? Se diz, né? Eu faço o que eu quero. Mas isso só cria karma, então, na verdade, só te amarra. Sim, Não te sim. deixa livre, só te amarra. Então, na verdade, a liberdade está em você fazer parte dessa dança. Sim. E aí, quando você está na sua verdade, no seu Dharma, isso é muito mágico, né? Porque, assim, quando você está na sua verdade, você entra nessa sincronia do universo. Uhum. E você se torna um cristal, né? Você se torna uma alma cristalina. Então você inspira as pessoas a também a entrarem na sua verdade, né? E aí tudo vai, esse instrumento, no momento que seu instrumento se afina, a orquestra inteira começa a se afinar também, Sim, né? sim. Aí é isso, né? De você se tornar uma célula sadia, né? Nesse corpo chamado humanidade. Né? Não, outro dia alguém me perguntou, que é uma reflexão bem interessante, né? O que é um grupo de estudo que a gente tem sobre um livro do Bert Hellinger que chama O Amor do Espírito, que é o grande Sim. espírito, assim. Na verdade, o Bert se tornou um grande xamã, né? O amor do espírito é o grande espírito que os povos originários chamam, é a mesma força, né? E aí a pessoa me perguntou, e o livre-arbítrio, né? Porque, caramba, a gente carrega os ancestrais dentro da gente, a gente obedece impulsos internos que a gente pensa que são escolhas nossas, mas, na verdade, é uma compensação do sistema que a gente não tem consciência, e a gente vai tomando consciência aos poucos, quando toma, porque muitas vezes a pessoa vive uma vida inteira, né, sem tomar consciência de uma repetição de padrão, isso é o próprio karma, é aquela, né, o ratinho que está na roda, girando, girando, ele jura que está andando, mas ele está ali na roda girando. E a pessoa perguntou, e o livre-arbítrio? Eu falei, ó, pelo que eu tenho entendido até agora, pelo que eu sinto, pelo que eu experiencio, o livre-arbítrio está entre você escolher viver na ilusão e viver na verdade. E a verdade é esse poder maior agindo através da gente. Eu estou a serviço dessa força, desse impulso, dessa consciência maior, dessa né? consciência maior. Então, assim, me colocar a serviço disso é a maior liberdade que uma pessoa pode viver. Sair da ilusão, o mundo da ilusão, que é esse inferno, essa confusão mental, que eu tenho identificado muito na vida. Eu olho para mim e falo, meu Deus, será que eu sou confusa assim? Será que eu entro nesse labirinto de vez em quando? E a gente entra. O labirinto da mente, que cria uma ilusão tão mágica. Cria uma ilusão tão convincente que a gente embarca ali naquele labirinto e não sai mais dali. É a própria loucura. Porque qual é a definição da loucura? É a pessoa que está fora da realidade, né? Então, assim, estamos todos meio loucos mesmo. Porque a gente esqueceu quem é a nossa mãe primordial, né?
A gente esqueceu quem é o E nosso... quem somos nós, Quem né? somos nós? E quem somos nós? Quem somos nós? O Eckhart Tolle, ele fala que nós vivemos uma esquizofrenia em massa. Porque a gente acha que a gente é quem a gente não é, né? E a gente fica agindo a partir de várias máscaras, né? Como a gente estava falando, né? Vários eus, né? Então, assim, é uma esquizofrenia em massa, né? E um dos alinhamentos com a verdade muito potente é a gente pensar assim, tô perdida, não sei quem eu sou, preciso começar Só do sei zero. que nada sei. Só sei que eu nada sei. Quem sou eu? Eu preciso cavar muito para me achar. Isso é um grande alinhamento com a verdade. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque, assim, é isso. Total. Incrível, né? Ai, amada, que delícia essa conversa. Amei. Vamos fechar assim com uma visualização, uma meditação, alguma. Vamos fazer uma meditação, então. Eva, muito bom, muito bom. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Respirar profundamente. Cada vez que a gente soltar o ar, a gente solta também as expectativas, os pensamentos, o que a gente acha que é certo ou que é errado. Vamos criando um espaço assim no nosso coração, no nosso corpo, que é o guardião da verdade. Nosso corpo é a materialização da nossa alma. E agora eu quero convidar vocês a imaginarem a mão da sua mãe tocando o seu ombro esquerdo. Sente essa mão tocando o seu ombro, sem julgar. Sente se ela está pesada, se é uma sensação de peso ou é uma sensação de apoio, de encorajamento. Sem julgar, só sente essa mão. Agora a gente pode sentir no ombro direito a mão do nosso pai. A gente sente se essa mão pesa, se ela apoia, se ela sustenta. E a gente recebe essa força da mão da mãe, da mão do pai. Agora a gente imagina que atrás da nossa mãe tem a nossa avó materna, o nosso avô materno, sustentando a nossa mãe, mandando força, energia e vida para nossa mãe. E vai se criando uma corrente. A gente imagina atrás do nosso pai, nossos avós paternos. E essa força que a gente recebe vai aumentando. Tem mais gente que nos envia essa força da experiência e da vida. Agora a gente sente a terceira geração atrás dos nossos avós, dos nossos bisavós. E essa energia vai aumentando. A gente recebe com gratidão. Agora a gente imagina a quarta geração enviando força, experiência, vitalidade, tudo que eles passaram, tudo que eles lutaram, todas as alegrias, todas as dores. E de repente tem um mar de gente atrás da gente, toda a nossa ancestralidade, nos enviando vida, força, nos enviando vontade de seguir em frente.
Agora a gente pode virar de frente para esse mar de ancestralidade, esse amor que une todos nós. E fazemos uma reverência, uma leve reverência a essa força da vida. E a gente sente profundamente a gratidão por ter recebido a vida de tantas pessoas. A vida chegou até nós através de todas essas pessoas que nos antecederam. A gente agradece e sente e fala para eles: eu agradeço a vida que eu recebo através de vocês. E agora faço algo de bom com esse presente que eu recebi. Agora eu faço do meu jeito. Agora eu escrevo a minha parte nessa história. Arro. Arro. Ai, que lindo! Ah, grata, amada! Adorei, adorei. Ai, Que muito bom. troca, muito bom, muito bom. Quero conhecer seu trabalho ao vivo, em cores. Sim, sim, vou te avisar para Aliás, você você. não veio para o spa ainda, né? Você não conhece aqui, né? Você já veio? Não. Vamos combinar. Se oferecer aqui uma constelação, vai ser Ótimo! Então, lindo. na hora que Vamos? puder ter É, presencial, vai ser incrível fazer aí com não é? vocês. Ah, Vai ser vou adorar. Seja maravilhoso. muito bem-vinda. Obrigada, amada. Amada, super agradeço. Tem algum recado que você queira dar? Alguma coisa? A gente não falou do seu livro, né? Seu Ah, livro, como é que faz para adquirir o livro? eu tenho eles aqui, ó. Eles estão na Amazon, né? Esse primeiro, O Medo do Sucesso, que, Gabi, esse é um livro portal. Esse livro me curou. Primeiro, ele foi uma cura para mim e é incrível. Ele tá na Amazon ou na LPM, que é a editora, né, dele. É um livro de várias, né? Que eu falo do medo, o medo do nosso brilho, da nossa luz, da nossa força. Então, assim, é um livro de cura mesmo. E esse Que legal. segundo, que eu lancei no meio da pandemia, A Natureza Oculta e Iluminada, que é uma ficção, eu falo das minhas experiências de uma maneira ficcional, porque aí não precisa expor ninguém, nada. E é muito bom também. Também está na Amazon, está na Quixote Do, que é a editora dele. Então, enfim, hoje em dia a gente acha as coisas, né, pela internet. E é muito bom também compartilhar assim através da escrita. Ai, que bom, Muito amada. bom. Amei. Também. Muito
Pronto, voltou. Eu tava aqui, eu falei assim, gente, não vou mexer, não vou fazer nada, porque eu quero salvar a live. Bom, amada, Claro, muitos beijos. Claro. Não, e eu não sei, eu fiquei sem saber se eu fiquei sem saber se eu tinha trancado ou você. Então, tudo certo. Ah, entendi. Não, acho que tô aqui, que eu tô aqui nas montanhas. Muitos beijos, amor. Gente, muito obrigada também pela participação de todos e até daqui a pouco. Até mais. Até já. Beijo. Beijo.